Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Para encerrar o trimestre, a gente vai falar um pouco sobre a Idade Média. Nós viemos falando, assim, das primeiras civilizações, sobre como a religião, né, a fé, ela interfere na questão da arte. Ela é importante, né, para a produção artística. Isso desde o começo, desde lá na pré-história, em que as pinturas rupestres eram uma forma faziam parte de um ritual, né? Faziam parte do ritual de caça. Isso tendo ênfase lá no Egito, principalmente, que a cultura egípcia ela tinha uma ligação muito forte mesmo com as crenças, com a questão da religião egípcia. E isso vai se mantendo com o passar do tempo, especialmente no período da Idade Média. Isso porque na Idade Média é que nós vamos ter o triunfo do cristianismo. Então, assim, primeiramente, a gente precisa entender que a Idade Média foi um período que durou muitos séculos. Ela começa lá por volta do século V e vai até o século XV. Então, nós temos aí cerca de 10 séculos contando, né, um único período, que é a Idade Média. Por conta disso, a gente divide esse período em 3 fases: a pré-romântica, a romântica e a gótica. A pré-romântica, que é a primeira, ela está justamente nesse período, né, nesse momento que está tendo o triunfo do cristianismo, que houve a queda do Império Romano, e aí passa o sistema político, social e econômico dessa época passa a ser o feudalismo, e a população ela passa a viver nos campos, na região dos campos. Por conta disso, por conta dessa situação que estava sendo vivida, que não era uma situação muito favorável muitas vezes, e que se tinham outras preocupações, a evolução cultural ela acaba sendo quase que nula. Ela acaba havendo uma diminuição, né? Enquanto a gente estudou que teve uma evolução cultural muito forte, muito presente lá durante o Império Romano e depois também lá quando estava se tendo, né, a arte bizantina, principalmente quando a fé católica se torna a religião oficial dessa região. Aqui, nesse período de feudalismo, acaba tendo uma queda desse desenvolvimento cultural. Outra característica também é que a Igreja Católica ela é a instituição mais influente nesse período, passa a ser, né, a instituição mais influente, e o pouco de produção cultural que se tem é de domínio da Igreja Católica. Então é voltado aqui o pouco de produção artística que se tem é voltado para a arte. Em um certo momento, Carlos Magno ele atende a um pedido de um papa para lutar contra os lombardos, que era um povo que estava atacando a Itália constantemente. Então o Papa ele faz esse pedido para Carlos Magno e Carlos Magno atende e consegue derrotar os lombardos. Com essa vitória, o Papa decide coroar o Carlos Magno como rei e ele se torna, né, ele se torna a autoridade, ele sobe ao poder durante esse período. Por conta de ter atendido esse pedido do Papa, de ter tido a vitória, né? E aí, nessa fase, durante o reinado de Carlos Magno, a arte ela começa a se desenvolver novamente. E aí passa a se ter, né, oficinas de arte na corte do rei Carlos Magno. E a gente conhece essa fase, esse período, né? Esse período que é a transição entre a fase pré-romântica e a romântica, a gente chama de Renascimento Carolíndio, em homenagem ao nome, né, do Carlos Magno. Agora a gente entra então na fase romântica, né, com a arte romântica. A arte romântica, ela vai estar ligada, ela vai se estabelecer principalmente após a morte do rei Carlos Magno. Ela vai se estabelecer principalmente nos conventos e nos mosteiros. Então são os religiosos, né, são as pessoas de vida religiosa que vão produzir a arte nesse período.
E aí, por conta disso, o objetivo da arte que é produzida é agradar a Deus e difundir a fé. Esse é o objetivo. Ela vai se manifestar na questão da arquitetura. Então, a gente vai ter construções, né, que vão ter cúpulas, abóbadas de berço e abóbadas de aresta. Por conta dessa estrutura, as abóbadas de berço e abóbadas de aresta vai ser o que vai dar sustentação, né, que vai sustentar a estrutura dessas igrejas. E por conta disso, a forma como era feita na época fazia com que as paredes tinham que ser muito grossas e não podiam se ter muitas janelas. As janelas eram muito pequenas. Então, a gente tinha, né, os ambientes internos, eles eram mais escuros por conta dessa estrutura de como que era feita. Outra característica também era que a planta das igrejas, ela tinha uma forma de cruz. Então, aqui a gente tem as ilustrações, né? Essa primeira é a abóbada de berço, a outra é a abóbada de aresta, que é como se fosse duas abóbadas, né, cruzadas, uma passando pela outra. E nós temos a planta da igreja em forma de cruz. Isso porque aqui na parte onde seria a cabeça de Cristo é onde fica o altar. Então tá tudo sempre ligado a formas, né, de encontrar formas de agradar a Deus. Então esse simbolismo, né, ele vai estar muito religioso, ele vai estar muito presente até mesmo na forma como as construções eram feitas. Com relação à escultura, a gente vai ter muito a produção de relevos e estátuas colunas, né? Que são estátuas que fazem parte ali da construção para sustentar essa construção. E vai estar muito presente nas fachadas, tanto nas fachadas como no interior das igrejas que eram construídas nessa época. Essas esculturas, elas vão retratar cenas bíblicas e também figuras de animais fantasiosos e demônios. Isso porque também acreditava-se que era uma forma de proteger a igreja contra os maus espíritos, contra os contra os próprios demônios, mas assim, de colocar, né, nas esculturas era uma forma também de proteção e de enganar o inimigo. A questão de ser cenas bíblicas vale ressaltar também que pouquíssimas pessoas liam, e ainda mais na época que as missas, né, eram em latim e a Bíblia era em latim também, em outros idiomas, mas poucas pessoas eram alfabetizadas. Então era através da escultura e também da pintura, a gente vai ver em seguida, que as pessoas entendiam, as pessoas eram catequizadas, né? Era a forma de catequese. A gente diz que as pinturas nesse período são a Bíblia dos iletrados. Então, assim, era a forma como eles entendiam a Bíblia, já que eles não sabiam ler. Com relação à pintura, a gente tem então aqui como objetivo principal transmitir o ensinamento religioso. E também eram muito comuns serem feitos murais, como a gente já estudou anteriormente em outras civilizações, né? Que era a confecção, né? A produção de afrescos, que são essas pinturas que são feitas sobre o reboco ainda fresco. Essa questão de ter muita produção de mural nessa época, desses afrescos, né? Se dá por conta de como que era a arquitetura. Lembra que eu falei? A arquitetura, ela não tinha... as paredes eram grossas e não tinham janelas, então acabava ficando muito espaço vazio. Por conta disso, a pintura ela começa a ser feita diretamente na parede, para cobrir esse espaço que ficava vazio no interior das igrejas. E poder fazer também essa questão da Bíblia, né, dos iletrados, que eu falei, de transmitir o ensinamento para aqueles que não podiam ler. A gente tem uma certa deformação da figura humana, mas é com um objetivo aqui. Por exemplo, os dedos de Cristo, as mãos de Cristo começam a ser feitas de formas mais alongadas.
Isso porque ajudava a enfatizar o gesto que ele estava fazendo. Então, esse gesto, por exemplo, é um gesto de bênção. Então, fazer isso de forma meio deformada era uma forma de enfatizar o gesto que o Cristo estava fazendo. Outra questão também é porque eles faziam por hierarquia. Então, por exemplo, o Cristo, ele era representado muito mais alto do que os outros homens e que os outros seres, porque é um ser importante. Mesma coisa com os santos. E os santos são retratados de formas um pouco mais altas do que as pessoas comuns e por aí vai. Então vai ser de uma forma, essa deformação da figura humana, ela tem essa função de enfatizar os gestos que estão sendo feitos e também de mostrar, de certa forma, essa hierarquia. E não se tinha também as noções de perspectiva, então as imagens ficam chapadas, elas não têm profundidade. Você vê aqui, né, que tá tudo no primeiro plano. A gente não tem, mesmo que se tenha aqui esses anjos que estão um pouquinho menores, a gente não tem essa noção de perspectiva, não traz essa ideia, essa ilusão de profundidade na pintura. Outra questão importante na pintura desse período são as iluminuras. Iluminuras eram pinturas, né, ilustrações que eram feitas nos livros, com cores muito vivas e detalhes também que podiam vir em ouro ou em prata. Então a gente tem, né, os tipos de iluminura, ou essas ilustrações que são cenas bíblicas, cenas de Jesus, ou essas também que é muito comum que a gente vê nesse período, que é uma característica da cultura medieval, que são a gente chama de letra capitular. Então, assim, vai iniciar um capítulo, a gente faz a primeira letra da primeira palavra que vem no capítulo, dessa forma, assim, bem cheia de adornos. Na terceira fase, nós temos a arte gótica. A arte gótica, ela não é necessariamente ligada a tudo que é escuro e utilizada, né? Como a gente tem a noção de gótico hoje em dia, que são pessoas que só usam preto e essas coisas. Não era, muito pelo contrário. A arte gótica, ela vai ser muito caracterizada na arquitetura, principalmente. Isso porque a gente passa a ter um desenvolvimento da arquitetura que passa a se utilizar o arco ogival e os arcobotantes, são os tipos de arcos, né, que foram criados para aliviar o peso da estrutura. Isso fazia com que não fosse mais necessário aquelas abóbadas de berço e de aresta que a gente viu aqui no começo. Isso daqui vai ser abandonado e passa a se fazer a estrutura das igrejas através desse arco ogival e arco botante. A gente vai ter então esse alívio da estrutura. E aí o que isso vai interferir? Vai fazer com que as igrejas passem a ser mais altas. Então elas passam a ser construídas cada vez de forma mais grandiosa e grandiosa para cima, grandiosa no sentido de com um teto mais alto, com torres e tudo mais. Isso porque traz também uma ideia de simbolismo, né, religioso, essa verticalidade, né, que é essa construção da igreja cada vez mais alta, ela traz uma ideia de ascensão espiritual, de alcançar os céus. Também por conta dessas paredes, né, dessa estrutura tá mais aliviada, esse peso da estrutura está aliviado, né, por conta desses arcos que foram criados. As janelas, elas passam a poder serem maiores, então eles passam a fazer janelas grandiosas também. E a partir daí, o interior da igreja passa a ser muito iluminado. E aí a gente tem essa ligação, né? Ao contrário do que a gente falou, não é o gótico que a gente tem ligado hoje em dia, que é ligado à cor preta, e sim é ligado à luz. A arte gótica, ela vai ser o período em que as igrejas ficam cada vez mais iluminadas e traz, né, o simbolismo de que a casa de Deus também se torna a casa da luz. Essas janelas, elas acabam tomando conta das pinturas, né, do lugar que era das pinturas.
E aí, para resolver essa questão de ter as cenas bíblicas retratadas e também para aproveitar essa questão da iluminação, passa-se a criar a arte dos vitrais. Então, aquelas cenas bíblicas que se viam antes nas pinturas dos murais, aqui a gente vai passar a ver na forma nas figuras que são representadas nos vitrais. A gente tem os tipos, né, de vitral e o tipo de rosácea. Rosácea, eu não sei se tem... rosácea é esse daqui, que é redondo. Que é um tipo de vitral que é redondo. A gente vai ter uma questão na fachada das igrejas góticas, que elas vão ser formadas por 3 portais e uma rosácea acima do portal central. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa daqui que a gente tá vendo, nós temos os 3 portais e uma rosácea aqui em cima, no portal central. Rosácea, como eu falei, é esse tipo de janela redonda, grande, que tem esses desenhos de vitral. Uma igreja, né, importante, conhecida desse período, é a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo no ano passado, se eu não me engano. Então aqui a gente vê, né, como o efeito da luz fica dentro das igrejas por conta desses vitrais, da utilização desses vitrais, né? Traz uma iluminação até colorida, né? Que dá um aspecto mais até divino, assim, para a igreja. Com relação à escultura, a escultura ela continua sendo ligada à arquitetura, assim como a gente viu lá os relevos feitos na arte romântica, mas aqui elas são feitas mais isoladas, elas não são tão juntinhas umas das outras. A gente consegue ver que elas são cada uma tem seu espaço. Aqueles relevos que eu mostrei lá da arte romântica, eles eram meio emaranhados. Aqui, ó, a diferença. Esse aqui é o da arte romântica, tá vendo? São muitas figuras muito juntinhas uma da outra, em relevo, quase assim, todas meio emaranhadas. Já aqui na arte gótica, elas são feitas, né, dessa forma que são mais isoladas, cada uma tem o seu espaço, mas ainda são muito ligadas à arquitetura, como o adorno, né, para a arquitetura, e também a temática religiosa permanece. E também tem aqui feitos, além das esculturas, né, nós temos também aqui os relevos, mas como eu falei, da mesma forma, são feitas de uma forma mais isolada e não de uma forma quase que emaranhada, como era feito durante o período romântico. Com relação à pintura, a pintura da arte gótica ela começa a ter um pouco da noção da profundidade e também do realismo. Como eu falei, né, que antes as esculturas tinham animais fantasiosos, aqui não vai ter as esculturas, os temas são religiosos e as figuras são mais realistas. Isso também acontece na pintura, a gente não tem mais aquela deformação. Os santos e o Jesus não é mais representado de uma proporção maior do que os outros homens para representar a hierarquia, não tem mais essa deformação do corpo humano. Muito pelo contrário, eles vão tentar, tanto na escultura como na pintura, reproduzir o corpo humano de forma mais realista possível. Então aqui, por exemplo, nessa obra desse artista chamado Giotto, a gente tem essa noção de perspectiva, que a gente vê aqui, né, que esse murinho, essa pedra, não sei bem exatamente como, ele vai subindo aqui até aqui em cima, dá um pouco essa ideia de profundidade. E as figuras humanas, né, que não tem mais aquela hierarquia, eles têm essas auréolas para representar as figuras que são divinas, o Jesus, os santos, os apóstolos, mas não tem mais essa deformação do corpo humano, é mais uma tentativa de representar mesmo a realidade, de representar de uma forma mais realista. Esse artista aqui, que é o Van Eyck, ele vai ter esse desenvolvimento muito grande da questão do realismo. E aqui a gente consegue observar isso nesse exemplo dessa pintura, né? Que ele tem essa preocupação de retratar
o tecido da forma mais realista possível, até o cachorrinho aqui embaixo, um cachorro ou um gato, não consigo ver direito, é representado também de uma forma que os pelos são feitos com muito cuidado, a forma como ele faz o tecido, essa noção da profundidade aqui já está bem mais desenvolvida também. E uma curiosidade, nessa pintura aqui, por exemplo, gente, eu não vou conseguir aproximar o suficiente, mas isso que está aqui atrás, esse negócio na parede redondo, é um espelho. E o artista, ele se pintou refletido no espelho, como se ele estivesse pintando, né, o quadro. Aqui eu não vou conseguir aproximar o suficiente, mas foi uma forma dele deixar a marca dele na pintura que ele fez. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Fiquem atentos com relação às revisões e às avaliações. Qualquer dúvida, mandem lá pelo aplicativo, né? Nós não temos aquela reunião no Zoom para tirar dúvidas, mas qualquer coisa vocês mandem por lá que eu tenho como ver e responder para vocês. Se alguém ainda não me entregou o trabalho que eu passei, entrega, mesmo que com atraso, porque vai fazer diferença, faz parte da nota de vocês também. Então, procura lá qual foi a aula, acho que foi na 4ª aula. Já tem um tempo já que eu passei esse trabalho. Procura lá e faz, por favor, porque é importante, assim, para a nota de vocês. Por hoje, então, eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida, a gente conversa lá pelo aplicativo.